Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. O que significa isso? Para quem foi que Jesus disse essas palavras? Será que seguir Jesus está relacionado a padecer e sofrer numa cruz? E o que significa negar a si mesmo? Essas palavras de Jesus foram direcionadas a que pessoas? Esta conhecida frase de Jesus para muitas pessoas, registrada por Lucas no capítulo 23, é iniciada com a expressão dizia a todos. Jesus estava dizendo a todos os seus ouvintes, não era apenas para algumas pessoas. E por que Lucas deixa isso bem claro? Porque esta frase antecede um encontro em particular de Jesus com os discípulos, em que Pedro declara que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, em um momento em que Jesus havia perguntado aos discípulos o que é que as pessoas estavam dizendo a respeito do Cristo, a respeito de Jesus, e eles comentaram que alguns acreditavam que ele era Elias, que ele era um profeta. Aí Jesus pergunta: e vocês, meus discípulos, o que vocês pensam? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No momento em que o próprio Senhor Jesus declara que ele disse aquilo de forma bem-aventurada, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E logo em seguida, Lucas registra de forma enfática, para deixar bem claro que Jesus não se dirigia apenas mais aos discípulos, mas para toda a multidão. Aquela conversa em particular agora se transformou em uma conversa pública, porque a mensagem que Jesus tinha naquele momento não era apenas para os discípulos, não era apenas para os seus seguidores, mas era para todos. Este convite que Jesus faz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me, é um convite para todos. Não é algo restrito, não é algo limitado. A relevância desta mensagem que Jesus tem nesse momento é para todos. E Lucas enfatiza, deixa isso bem claro. Dentre aqueles que seguiam Jesus, haviam os curiosos, haviam aqueles que queriam apenas ver milagres, haviam aqueles que estavam apenas querendo entender que alvoroço era aquele, que estavam confusos, haviam aqueles que realmente gostavam do seu discurso, haviam aqueles que queriam aprender algo novo, haviam aqueles que estavam interessados apenas no ambiente. Muita gente reunida ali, queriam estar no meio daquela multidão, talvez para poder se beneficiar de alguma forma. E Jesus tem uma palavra para todas aquelas pessoas. Não importava qual era a motivação daquelas pessoas, Jesus tinha uma mensagem para todas elas. Esta mensagem que Jesus tinha para todas elas era uma questão de vida ou morte, vida eterna ou morte eterna. Jesus tinha uma mensagem para aquelas pessoas que estava relacionado ao decidir do futuro da vida delas. E Jesus gostaria que todos ouvissem. Era algo de extrema relevância. Então ele vira-se para dizer a todos, para toda a multidão, não apenas para os seus discípulos, não apenas para aqueles que o seguiam. A mensagem de Jesus é para você também. O perfil de Jesus não é um perfil privado, é uma conta pública de acesso para todos. Isso é interessante, porque Jesus convida que nós o sigamos. Quem é que você segue? Quais são as pessoas que influenciam você? Você está disposto realmente a seguir essas pessoas? Lembre-se, Jesus é o único que verdadeiramente deve ser seguido. Quando Jesus convida as pessoas para o seguir, ele deixa bem claro características que são importantes, necessárias antes de segui-lo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. São características que são exigidas para poder seguir Jesus. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Isso é renúncia total. Em outro momento no texto sagrado, aparece a palavra negar em um outro contexto, quando Pedro nega Jesus. O texto diz que ele negou Jesus de forma que ele agiu como se não conhecesse Jesus. A verdade é que negar trata-se de agir como se não conhece. Se você está negando a si mesmo, você está agindo como se não conhecesse os seus próprios interesses, como se você não conhecesse a sua própria vontade. É disso que se trata negar a si mesmo. É disso que se trata negar
a sua própria vontade. É agir como se os seus próprios desejos, os seus próprios interesses, a sua própria vontade não existisse. É disso que se trata negar a si mesmo. É disso que se trata negar a sua própria vontade. É agir como se os seus desejos, a sua vontade, aquilo que você realmente quer, não existisse. É você agir como se não conhecesse a si mesmo. É você agir em fundamentação da vontade do outro, de Cristo. Você nega aquilo que você conhece das suas próprias vontades e desejos para colocar a vontade de Deus em lugar da sua. O seu comportamento prova que o seu desejo não vale mais, porque você não segue mais o seu próprio desejo, mas segue aquilo que Deus planejou e tem para você. É verdade que aquele que faz o que quer não é livre, porque aquele que faz o que quer é escravo da sua própria vontade. Apenas aquele que é capaz de fazer além daquilo que ele quer é verdadeiramente livre. Se você consegue apenas fazer aquilo que você quer, então é porque você é escravo da sua própria vontade. Quando você, seja em que determinada área for capaz de ir além da sua própria vontade, em busca de um objetivo maior, então é porque você deixou de ser escravo para ser livre. E é isso que o pecado faz. Ele nos escraviza à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos. O pecado surge justamente do nosso ego, do nosso orgulho, na vontade de satisfazer o nosso prazer próprio. Quando você é verdadeiramente livre pela cruz de Cristo, pelo poder do Evangelho, então você é capaz de não obedecer mais à ordem do seu próprio desejo e da sua própria vontade. É disso que se trata negar a si mesmo. É viver em prol daquilo que Deus tem para você, não sendo mais escravo daquilo que você mesmo deseja. E como isso é possível? Como alguém pode negar a sua própria vontade? Quando é constrangido pelo amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos impulsiona, que nos leva a seguir aquilo que Ele tem para nós. Quando nós vemos o grande amor de Deus entregando o seu próprio Filho em favor de nós, o amor de Cristo que se submeteu à condição humana, foi obediente até a morte e desta maneira Ele prova o seu amor para conosco. É nisso que nós somos constrangidos a viver por aquilo que Ele tem para nós, ao invés de viver apenas aquilo que nós mesmos queremos. De forma que nós agimos como se a nossa própria vontade não existisse. É interessante que uma segunda característica que Jesus fala quando chama para segui-lo, Ele fala dia a dia, tratando aqui de uma convivência diária. Não é uma decisão única, em um momento específico que agora garante toda uma eternidade. Não, você precisa dia a dia ter um relacionamento com o Mestre. Não é algo que vai ser momentâneo, é algo que vai perdurar toda a sua vida, porque você tem toda a eternidade garantida com Ele. Se você não consegue viver horas do seu dia com Ele, como você vai passar a eternidade toda com Ele? Se você realmente ama a Deus e deseja passar a eternidade com Ele, por que você não passa tempo com Ele aqui, agora na terra? Se você ama as coisas deste mundo e deseja apenas as coisas deste mundo, é porque o seu coração não tem nada de amor por Ele. O seu desejo não está nele. E o melhor favor que Ele pode te fazer é te dar a eternidade longe da presença dEle. E isto é um problema, meu querido, porque a eternidade longe da presença dEle é no inferno, um lugar terrível. Eu tenho certeza que você não quer ir para lá. Somente aqueles que têm uma convivência diária com Cristo têm disposição para tomar a sua cruz. E o que significa tomar a sua cruz? Talvez você esteja pensando que seja necessário morrer. Não é disso que estamos falando aqui. É verdade que nós precisamos morrer na carne para viver no Espírito. Mas quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, Ele está falando de estarmos dispostos a tudo. Estarmos dispostos até a morte para não negar a Jesus. Negar a nós mesmos. Jesus jamais. Quem realmente vai seguir Jesus, quem realmente segue Jesus de verdade, está disposto a tudo, está disposto inclusive ao sofrimento. Não que seja necessário passar pelo sofrimento, mas que se for necessário, você não vai deixar Jesus por nada. É disto que se trata, tomar a sua cruz. Para tomar a sua cruz, você precisa
abandonar antes tudo aquilo que é propriamente seu, abandonar a sua própria vontade, os seus próprios desejos, e assumindo que você abandonou sua própria vontade, você agora está disposto a tudo por Deus. Você está disposto a qualquer coisa que for necessária para fazer a vontade de Deus. Sabe, alguns evangelistas modernos tendem a dizer que o evangelho está ligado a uma potencial prosperidade terrena, momentânea, em coisas ligadas aos prazeres humanos, mas a verdade é que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria é um relacionamento de amizade com Deus, é ser amigo de Deus, é estar em comunhão com Deus. Nada pode dar mais satisfação, mais prazer a um ser humano, a um indivíduo, a um ser, do que a presença de Deus. Então, não entenda o Evangelho como uma maneira de alcançar segurança e facilidade aqui na terra. O Evangelho vai lhe dar paz e segurança de espírito para que você possa, em meio a qualquer que seja a tribulação, estar confiando no Senhor, porque você tem a presença dele em sua vida. Aquele que toma sua cruz, ele está disposto a tudo, porque ele já tem tudo aquilo que ele precisa, que é a presença de Deus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é estar totalmente entregue ao Espírito Santo de Deus, para que ele haja em você e através de você. Chesterton dizia que o ideal cristão não foi testado e reprovado. Na verdade, ele foi considerado difícil demais para ser alcançado e por isso não foi experimentado. Jesus te convida para você negar a si mesmo, dia a dia, tomar a sua cruz e segui-lo.